O transtorno de libido sexual hipoativo é caracterizado pela falta de desejo sexual e causa sofrimento acentuado e dificuldade interpessoal em muitas mulheres. Eu sou Otávio Frasson, técnico de nutrição esportiva e nutricionista aqui da Farmácia Barbosão, para falar para você sobre o que nós temos de mais revolucionário no mercado. Segundo Ferreira, uma extensa revisão sistemática realizada em 2004, realizada para verificar certas disfunções sexuais femininas, acabou revelando que as disfunções são mais comuns entre mulheres é a disfunção hipoativa, ou seja, aquela que parte da relação de desejo, de não ter o desejo, de não ter a aproximação. E isso é o que reflete muito aqui, que no Brasil, 49% de uma população de mulheres entrevistadas possuem pelo menos umas 5 disfunções sexuais diferentes, sendo que dessas, 26% são relacionadas à disfunção do desejo sexual. A última década assistiu o progresso na investigação de tratamento de distúrbios sexuais femininos. E a gente entende que essa relação de hipoativa é uma relação muito cognitiva e neural que facilita com que você tenha tal sintoma negativo em seu corpo. Principalmente pelos distúrbios sexuais femininos que são passados de geração em geração e meio a uma sociedade em que nós estamos empregados no dia de hoje. E as causas são as mais variadas possíveis, como desequilíbrio hormonal, transtorno de humor, efeitos de medicamento, principalmente mulheres que fazem utilização de anticoncepcionais, doenças médicas crônicas, problemas de relacionamentos interpessoais, efeito de outros medicamentos e, acima de tudo, não se restringem apenas a essas situações. E aí entra esse medicamento, flibanserina, que foi o primeiro medicamento a ser aprovado pela FDA, que é Food and Drug Administration, lá dos Estados Unidos, em 2015, para um transtorno de desejo sexual hipoativo em mulheres. Então a flibanserina, que hoje eu estou falando para vocês sobre ele aqui da Farmácia Barbosão, tem um estudo randomizado sobre a ação dela com um placebo que foi realizado para validar a molécula para esse transtorno sexual hipoativo adquirido em muitas mulheres. E isso foi avaliado em 3 parâmetros. A mudança de linha de base com revisão da escala da angústia sexual feminina, eventos sexuais satisfatórios e a pontuação do domínio do desejo do índice da função sexual. Isso pressupõe o quê? Você realmente ter o desejo, mas você querer estimular esse desejo. Porque muitas das vezes você não vai simplesmente ter uma relação ou ir até a relação simplesmente se você não quer aflorar esse desejo em você. E esse estudo foi feito com 2.465 mulheres e o resultado demonstrou que a flibanserina melhorou o desejo sexual e diminuiu esse sofrimento. Aquele sofrimento de incapacidade ou assim, aquele sentimento negativo de não querer passar pela situação porque não se sente tão bem. E esse mecanismo de ação da flibanserina é uma droga antagonista do receptor de serotonina, ou seja, antagonista do receptor 2A de 5-HT e tem atividade antagonista parcial sobre os receptores de, grava essa palavra, dopamina, que é um mecanismo de ação que se dá pelo aumento da liberação de noradrenalina e dopamina, fazendo assim a diminuição de serotonina no córtex cerebral, restaurando o controle do córtex pré-frontal sobre as suas estruturas de motivação e recompensas do cérebro, assim permitindo o início do desejo sexual. E para ficar mais claro, todos nós já sabemos que a relação de dopamina é um hormônio que antecede algo que vai te trazer uma sensação de recompensa. Eu vou dar um exemplo mais claro agora. Você come uma barra de chocolate, muitas das vezes, não é nem pelo gosto que você quer sentir do chocolate, mas é porque você teve um dia estressante, quer se sentir bem e quer ter um alívio emocional. Isso acontece exatamente porque sobe-se a quantidade de dopamina no seu corpo, fazendo com que você sinta a necessidade de ir atrás de algo que o seu cérebro sabe que vai ter uma alta produção de serotonina como uma função de recompensa. E aí você vai até ele. Então a flibanserina nada mais é do que um regulamentador dessa taxa de produção de dopamina para receptor de serotonina, fazendo com que você comece a ter o despertar para ter a atitude de ir atrás de uma relação sexual com o seu parceiro, estando bem consigo mesma. Isso que é o mais importante.
Porque dessa forma e dessa magnitude, você vai entender que alguns estudos já mostraram que a serotonina ela sempre vai se elevar em uma taxa de até 80% na sua concentração plasmática logo após o orgasmo. E é por isso que a parte da relação sexual hoje é a parte vital e fundamental para um bom relacionamento na vida de várias pessoas. Só que se você tem algum vício, principalmente o tabagismo, aonde também eleva-se 80% da sua produção de serotonina, o seu corpo ele acaba impedindo com que você tenha um desejo sexual porque você tem um gasto calórico durante o ato. Enquanto você faz o consumo de uma droga com a base de nicotina que vai te trazer a mesma produção de serotonina e não tem os mesmos gastos calóricos, porque você simplesmente está tragando uma fumaça, a sua percepção acaba sendo totalmente reduzida de prazer para aquela tal atividade e o seu corpo começa a repensar duas vezes se realmente vale a pena passar por um desgaste calórico para chegar num objetivo recompensatório. E a efibrancerina faz essa remodulação mental, trazendo um reequilíbrio neural da sua produção de dopamina e assim você vai se sentir muito mais disposta, muito mais viva, muito mais ativa e sem sombra de dúvidas, muito mais empenhada em ter uma vida muito mais leve e tranquila. Então aproveita, entra aqui no site da Farmácia Barbosão, faça a administração da flibanserina. Os estudos estão aí sendo comprovados realmente de que essa é a nova era para você ter esse processo de solução de problema e aí você vai ter o melhor dentro da sua casa, junto da melhor farmácia do Brasil.